Alô galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez eu e o Braulio, nosso irmão em Cristo Jesus, aí nesse canal falando do amor de Deus para a sua vida. Eu peço que você se inscreva nesse canal, né? Dá um joinha, dá um like aí no sininho para que esse canal ele seja relevante aí nas mídias sociais aí no YouTube, tá bom? Hoje o tema de hoje é vivendo em união. União com quem? Com os irmãos, com vocês. É isso? É isso mesmo. Inclusive o nosso versículo tema é o seguinte, Salmo 133:1, que diz assim: ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é importante demais. E para a gente já falar sobre um pouquinho disso, eu quero ler umas coisinhas aqui que eu escrevi a respeito disso, ó. Que a Bíblia encoraja fortemente a união entre irmãos na igreja. Vocês sabiam disso? É importantíssimo. Então ela encoraja a gente viver em união, os irmãos? Ela encoraja e ela faz com que nós nos integremos com todos os outros para que nós podemos viver, não somente eu e você, mas todos debaixo da união e da graça do Senhor. Entendi. Destacando, ó, a sua importância para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual de quem? Nosso. Todas as vezes que nós vivemos em união com os nossos irmãos, nós crescemos espiritualmente. Porque, ó, outra coisa, tem um ditado aí, Braulio, que a união ela faz o quê? A força. Você entendeu? Quando nós somos unidos, nós tornamos o quê? Forte. Não é isso? É isso mesmo. Inclusive, nós temos que dizer o seguinte, que o bom funcionamento do corpo de Cristo depende muito e exclusivamente da nossa vivência em união com os irmãos. Vocês sabiam disso? O corpo de Cristo, ele vive bem de acordo com a nossa situação de união. Vocês sabiam? A união é vista, gente, como privilégio, bênção e fonte de alegria e força. Isso é muito importante. Estarmos em união faz com que nós cresçamos espiritualmente, faz com que nós deixamos de ter medo de um monte de situação espiritual para que nós teremos força debaixo da graça do Senhor. Não é isso, Tide? Exatamente. Falando em união, tem um versículo na Bíblia que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Vamos na igreja fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, eu me alegrei quando me disseram, me falaram para mim, vamos lá na igreja. É isso que esse versículo está falando. Porque quando você chega lá na igreja, você é impactado com a palavra de Deus transformadora, você ouve uma mensagem e o resto o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente aqui muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. É uma metanoia, mudança de mente. Quem faz isso com a gente é o Espírito Santo. Mas é assim, alegrei-me quando me disseram, quando eu tive uma união com um irmão ali que me convidou, eu estava unido com ele, fui para a igreja e hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? O Tide está falando de união, né? De estar bem com as pessoas, mas nós temos que andar com pessoas que nos leve à presença do Senhor. Exato, bravo. Se você começar a andar com pessoas que só atrasam a sua vida, você não vai viver em união com os irmãos, você vai atrasar a sua vida e você não vai conseguir entrar debaixo da graça do Senhor. A amizade, a união entre amigos, entre irmãos, a verdadeira união é sem interesse, brother. Totalmente. É sem interesse. Ah, eu tô ali unido com esse meu colega, esse irmão em Cristo, porque olha que é uma casona bonita, ele me convida para ir no churrasco toda semana, olha que carrão gostoso que ele tem para andar. Às vezes é jogo de interesse, mas não que é união em Cristo Jesus, brother. Não é isso? É verdade. Muitas vezes você está se identificando isso aí. Enquanto você tinha dinheiro, você estava rodeado de pessoas. Hoje, às vezes, você está desprovido. Cadê essas pessoas? Você entendeu? Às vezes as pessoas aproximam um do outro naquilo que ela tem para oferecer. É exatamente isso. Não Ó, é?
Não pensa você que isso é coisa do mundo, não, hein? Exatamente. Não, não, isso é coisa de pessoal de dentro da igreja, gente. Em todo lugar, brother. Exatamente. Mas o que eu quero dizer para você, Tide, é que assim, é que às vezes as pessoas pensam que isso só ocorre quando a pessoa não é convertida. Não é verdade? Exato. Se nós nos convertermos e não mudarmos o nosso caráter, as coisas irão continuar como era lá fora. Então nós temos que mudar o nosso caráter, deixar o nosso caráter igual ao caráter do Senhor. Exato. É, nego. É assim também, tem outra coisa, né? E muitas vezes tem irmãos aí que está necessitado de alguma coisa, né? E você vai lá e abençoa o irmão. E o irmão que recebeu essa benção do outro, ele tem que pagar alguma coisa? Não, mas ele tem que ter o quê? Gratidão, né? Gratidão. Eu sou grato a Deus pela vida do irmão, eu sou grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida através do irmão. Nós temos que ter um coração grato e generoso. Opa, com certeza. Essa gratidão é aquela coisa assim, sabe, de que, meu Deus, aquele irmão foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Outra coisa É? que tem que ser também a viver em união é ter paciência. Isso a gente tem que ter paciência, Tem que ter paciência. Um com o outro. Tem que ter paciência, Tide. É porque o Espírito Santo ele renova o nosso coração. Sim, e muitas das vezes a gente tem divergências com os nossos amigos, não é verdade? A gente não vai concordar com tudo, né? Não, não vai concordar Mas com não tudo. é por causa disso que a gente vai sair fora do eixo. Exatamente isso. Não é por conta disso que nós vamos lá, sabe, fazer as coisas fora da casinha. E o fruto do Espírito, onde que fica? Pois é, onde que fica? Como é que a gente age sem o fruto do Espírito? Paciência, longanimidade. Se o Senhor está nos dando o fruto do Espírito para que nós possamos ter uma vida abençoada nele e a gente simplesmente chuta isso para o lado. Não é possível nós termos uma vida em união desta forma. Perfeito. Certo? Pra gente encerrar, Braulio. Olha, eu quero falar uma coisinha aqui que é importante. A importância de buscar a unidade do Espírito em amor, mantendo a unidade com os irmãos. Gente, isso diz lá em Efésios 4, o versículo 3 e 4. O que está dizendo aqui? Que é importante a gente viver em união com os irmãos. Não adianta, sabe, dizermos dentro da igreja que tudo é bonito, que nós temos união com os irmãos dentro da igreja, se fora da igreja nós estamos metendo pau no irmão, hein? Exato. Isso não pode ocorrer, não. Fala, Jeová. Nós temos que ter união 24 horas na nossa vida. Nós temos que estar em união com os nossos irmãos. E não é só da boca para fora, não, gente. Isso tem que estar enraizado no nosso coração. Perfeitamente. Então eu quero louvar a Deus, a gente vai orar aqui para encerrar, porque na palavra de Deus, no Salmo 133, no versículo 1, diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós temos que ter no nosso coração, na união do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? União entre os irmãos, gratidão, paciência, né? E generosidade. É isso que nós temos que ter. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus. eu quero te louvar por nós termos paciência, gratidão, ser unidos, como está escrito no Salmo 133. Se porventura tiver algum irmão que está em desacordo ou alguma coisa com outros, que porventura teve uma discordância, que o Senhor venha renovar, venha restaurar esta amizade e o convívio. Em nome de Jesus e contra o nome de Jesus, nem o inimigo, nem o ataque prevalecerá em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Assim seja. Eu confirmo, eu acredito. Não é isso? Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. glória a Deus por isso. Amém.